Olá, vamos iniciar mais uma aula de geografia, tá? O nosso tema de hoje vai ser orientação. Vamos abordar o livro da página 19. Compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, então? Orientação. Existem diversos modos de estabelecer sistemas de orientação e posicionamento geográfico, tanto de maneira aproximada quanto de forma mais precisa, quando veremos a seguir. Então, nós temos aqui várias orientações. Orientação pelos astros, observação do alvorecer ou aparecer do sol, e do acaso ou pôr do sol durante o dia. Ele serve como referência que é aproximada para estabelecer os pontos cardeais leste e oeste. Exatamente entre os dois pontos, o norte e o sul. Sabemos, no entanto, que no decorrer do ano, o Sol não aparece ou se põe de maneira exata na mesma direção. Entre o verão e o inverno, ele alterna o local do aparecimento e do poente, ora um pouco mais para o norte e um pouco mais para o sul. Além disso, nas regiões polares, em suas proximidades, os meses de escuridão completa ou do sol, não desaparecendo no horizonte, impedem que seja definido referenciais de orientação precisos, tá? Então, aqui nós temos orientação pelos astros, tá? Como eles são realizados. Em noites de lua cheia, o satélite natural da Terra também pode indicar de modo aproximado a localização leste ou oriente, de onde ele surge, e do oeste ou ocidente, de onde ele se opõe sobre o horizonte, tá? Isso aí, no caso, seria sobre as fases da Lua. A noite apresenta ainda outras referências de orientação. No céu do hemisfério norte, por exemplo, a estrela polar indica a direção norte, no céu austral. E a constelação do Cruzeiro Sul, que possibilitou a orientação dos marinheiros durante grandes navegações, principalmente entre os séculos XV e XVII. Mesmo com a utilização da bússola, o Cruzeiro do Sul confirmava ou corrigia a direção das embarcações. A austral, pessoal, aqui que nós temos, significa meridional ou sul, certo? Isso aí são orientações pelo astros. Já a orientação que é realizada pelas rosas dos ventos, a gente pode observar ali a movimentação aparente do Sol, as direções que são indicadas pelas rosas dos ventos e se tornam referências pela orientação da humanidade. Os pontos cardeais, que são norte e sul, oeste e leste, se separam em ângulos de 90 graus. E os pontos cardeais, que estão nos pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. A fim de atribuir com maior precisão, também temos os pontos subcolaterais, tá? Que nós vamos ver agora nessa estrela aqui, tá? Eu preciso que vocês realizem essa estrela no caderno de vocês. Então, em laranjado, vai ser os pontos cardeais. Em azul, eu tenho destaque os pontos colaterais. E em verde, eu tenho os pontos subcolaterais. É necessário que vocês realizem, então, a ilustração dessa estrela, tá? Continuando, Polo Norte magnético e Polo Norte geográfico. Duas das mais tradicionais formas de orientação são ineficientes nas regiões circumpolares, ou seja, próximo aos polos árticos e antárticos, pelo movimento aparente do Sol ou pela bússola. Vimos que, como consequência da rotação da Terra, o céu desaponta ao leste, e cerca de 12 horas depois, ele desaparece a oeste,
Isso nós temos porque a incidência solar, ela reflete em uma das partes, tá? Contudo, nas áreas polares, permanência do Sol sobre o horizonte é, conforme vimos, muito diferente. No verão, ele está no céu por semanas seguidas, enquanto no inverno ele sequer se ergue. Então, fica muito mais difícil ali para você observar as orientações, tá? O aparecer do sol, do pôr do sol também se dá muito distante do leste e do oeste, respectivamente. Então, aqui, galera, nós temos a orientação pelos astros, tá? Orientação das rosas dos ventos, que é bem utilizada, é a orientação da humanidade, tá? E aqui o polo magnético e pelo norte do geográfico, tá? Que são as tradicionais orientações dos circupolares. Só um momento aqui que travou a minha página. Enquanto vocês anotam essas informações aí, ok? Ok, peço desculpas pelo erro de conexão. Vou compartilhar novamente. Vamos continuar, então, na página 20. Como a Terra atua como um imenso ímã, a agulha da bússola aponta para o polo norte magnético. Esse polo, no entanto, não coincide com o polo norte geográfico. Em 2019, a distância destes na extremidade do eixo de rotação ao polo norte magnético era de cerca de 400 quilômetros quadrados. Para locais distantes dos polos, essa diferença é quase nula, mas em suas proximidades ela se acentua, inviabilizando a orientação. Então, nós temos aqui a ilustração da bússola direcionando pelos polos magnéticos, tá? Que não se torna eficaz como instrumento de orientação nas regiões polares. Aqui nós temos uma outra ilustração que mostra aqui, né, o polo norte geográfico, o polo norte magnético e as direções aqui da superfície. Coordenadas geográficas. Para nos localizarmos com precisão e para a confecção mais acurada de mapas, foram estabelecidas as linhas imaginárias do globo, os paralelos e os meridianos. A inserção dessas linhas compõe uma rede geográfica capaz de marcar a posição de qualquer ponto da superfície terrestre. As linhas traçadas do norte ao sul, unindo os polos, são os meridianos. Vamos grifar isso, então? E as traçadas do leste a oeste são paralelas ao Equador. São os paralelos. Com base nessas linhas imaginárias, são obtidas a latitude e a longitude de determinado local, ou seja, a coordenada geográfica. Então, nós temos duas imagens aqui e logo a representação ao lado. Latitude é a distância angular, portanto, medida em graus de um local de qualquer até o paralelo principal, qualquer local, no caso. O Equador. Então, galera, latitude seria esse posicionamento, seria perpendicular o principal ao Equador, certo? Agora, a longitude é a distância angular de um local até o meridiano, escolhido como referência o meridiano de Greenwich. Então, seria nesta posição. Nós temos alguns graus aqui delimitando, tá? Esses graus simbolizam exatamente a posição da longitude. Logo, na imagem aqui em cima, nós temos os graus também simbolizando a área norte, que simboliza a latitude, perpendicularmente na linha do Equador. Longitude perpendicularmente no meridiano de Greenwich. Ok? Eu vou pedir para vocês realizarem também o desenho de latitude e longitude no caderno de vocês. Isso aí é conteúdo de prova.
Para a tarefa, pessoal, vocês vão fazer esse planisfério. Nesse planisfério tem alguns pontos chaves, algumas letras. Vocês vão buscar, então, a latitude e a longitude desses pontos aqui. E vão realizar a atividade 13 e 14. Ok? Até a próxima aula.